E aí, galera? E aí? E aí, galera? Somos tetra! Somos tetra campeões da Copa do Brasil. Cara, que título histórico que a gente conseguiu, cara. A gente conseguiu, meus amigos. A gente conseguiu, cara. No ano de impeachment de presidente, no ano de crise política, no ano que a dívida tá beirando 3 bilhões, transferban. Gente, só contratamos 2 jogadores o ano inteiro. Angileri e o Vitinho. O ano inteiro. Enquanto o rival foi lá, gastou 700 milhões, trouxe um monte de jogador, trouxe Vitor Roque. E terminamos o ano campeão paulista e da Copa do Brasil. E o rival, vice. O rival é vice paulista, é vice brasileiro, é vice da Libertadores, gastando milhões. É, rival. Ai, meu Deus do céu. E o que falar dos Bambis? O que falar dos São Paulinos, né? A gente tirou os São Paulinos da Libertadores e quem vai pra Libertadores? O Corinthians! Ai, meu Deus do céu! Que ano, meus amigos, que ano! Olha, gente, o Corinthians, esse ano, provou o clube gigantesco que é. Né? O Corinthians se provando o clube gigantesco que sempre foi e sempre vai ser, né? Porque os nossos dirigentes, conselheiros, né, presidentes, tentam acabar com o Corinthians. Estão fazendo de tudo para acabar com o Corinthians, né? Mesmo assim, a gente é gigante demais, cara. Num ano que, pô, como eu falei, né, crise política, impeachment, transferban, ganhar Paulista e Copa do Brasil, cara. É o Corinthians provando o tamanho da sua grandeza. É o Corinthians provando que é um clube gigantesco demais. Por mais que vocês, dirigentes, conselheiros, por mais que vocês tentem acabar com o Corinthians, vocês não vão conseguir, porque a gente é gigante demais. Meu Deus, cara. Que título foi esse? Que campanha? Passando por Novo Horizontino, o Palmeiras, que delícia! O Atlético Paranaense, o Cruzeiro na semifinal e o nosso freguês, o Vasco, na final. Cara, que campanha! É o Dorival Copa do Brasil Júnior ganhando mais um título. É o quarto dele de Copa do Brasil e o quarto do Corinthians, né? Ele ganhou 4 Copas do Brasil, o Dorival, com 4 times diferentes. Ele conseguiu. Ganhou por Santos, São Paulo, Flamengo e Corinthians. Cara, ele conseguiu, hein? E o Corinthians, finalmente, tetracampeão. Tetracampeão. A gente toda hora batendo semifinal, final e não conseguindo esse título. Finalmente, chegou a nossa hora de comemorar. E tinha que ser onde? Tinha que ser no Maracanã. Tinha que ser contra o Vasco, né? Olha que coincidência, gente. Olha que coincidência esse uniforme que o Corinthians tá utilizando em homenagem ao Mundial de 2000, né? E olha que coincidência acabar o ano numa final no Maracanã contra o Vasco com a mesma camisa. O mesmo adversário de 2000 na final do Mundial. O mesmo estádio, o mesmo uniforme. Olha as coincidências do mundo da bola. Sabe? De novo ganhando um título contra o Vasco no Maracanã com o mesmo uniforme. Que coisa, né? Que coisa. E que bom que dessa vez não precisou dos pênaltis, né? Eu já tava crendo que ia pros pênaltis antes do jogo. Eu pensava, mano, vai pros pênaltis, hein? Conheço, torcer pro Corinthians tem que ser sofrido. Eu tava com a sensação, vai pros pênaltis. Mas graças a Deus não precisou. No tempo normal ganhamos o jogo e confirmamos a Copa do Brasil, cara. Que título gigantesco, velho. Nossa, gente, eu
eu comecei a chorar tanto no final do jogo, assim, quando acabou. Cara, não deu pra conter as lágrimas, cara, porque... Não deu pra conter, velho. Corinthians faz isso com a gente, né? Faz isso, No final do jogo, o árbitro dando 7, 8 de acréscimo, o Vasco pressionando, jogando a bola pra área, um monte de cruzamentos, o Ramalho, o Gustavo Henrique, o Martinez, todo mundo ali se doando pra tirar a bola da área. O Ryan cobrando falta, chuta a bola, queima a roupa e o Hugo Souza faz uma defesa espetacular. Cara... Que final do jogo, aguentando a pressão do Vasco. E o Vasco, desculpe, vascaínos, vocês são fregueses, não adianta. Não adianta, o fantasma chamado Corinthians não vai largar de vocês, não adianta. Ai, meu Deus, hein? É o Vasco sendo sempre freguês. Ai, Vasco, hein? Não, é sério, gente, se perdesse... Esse título para o Vasco, não, nossa, ainda bem que deu tudo certo, né? E olha quem foram os heróis, Yuri Alberto e Memphis Depay, né? Yuri Alberto, muito criticado nos últimos jogos, quarta-feira principalmente, no jogo da ida. E, cara, ele foi lá, fez 1-0, numa grande assistência do Mateuzinho, e que jogo! E que jogo do Mateuzinho, cara! Que jogo! Ele dando assistência, aí ele dominou, o goleiro do Vasco não saiu e ele fez o gol. Aí depois, o Martinez, sem querer, dá um passe genial pro Yuri, e o Yuri na cara do goleiro, a bola tava quicando ali, ele acabou isolando. Aí depois o Vasco empata 1-1, pra diminuir um pouco a nossa empolgação ali no primeiro tempo. Aí chegou no segundo, o Vasco começou melhor. Mas aí chegou ele, Breno Bidon, cara. Olha, o Breno Bidon que eu já chamei de fraco. Pois é, já chamei de fraco. E com razão, porque teve muitos jogos que o Breno Bidon... Eu tava sentindo uma falta de personalidade dele. Eu queria mais, assim, eu queria uma entrega maior do Breno Bidon nos jogos. Ele se escondia muito. E a jogada do segundo gol é dele. Ele dá um lindo drible, começa a jogada, rola pro Mateuzinho, o Mateuzinho pro Yuri, e o Memphis Depay faz o gol do título, né? Ele faz o gol do título. Memphis Depay. Ele é pago pra isso, né? Ele é pago pra isso. E ele decidiu, ele fez o gol do título. Eu confesso que eu tava xingando muito o Memphis antes do gol, porque pra mim o Memphis não tava bem. Ele não tava conseguindo segurar o jogo, tava errando passe, tava me estressando muito o Memphis. Mas quando se é decisivo, né? Quando se é craque, tem que estar na hora certa e no lugar certo pra decidir. E foi isso que ele fez. No lugar certo, na hora certa, e ele fez o gol do título. Pois é, o Memphis Depay fazendo o gol do título, né? E é isso. E olha que coincidência também, né? Muitas coincidências nesse título. No Paulista, quem fez o gol do título? Yuri Alberto, né? No Allianz. Quem deu passe pra ele? Memphis. Agora na Copa do Brasil, inverteu. Gol do título do Memphis. Quem deu assistência? O Yuri. Que dupla, hein? Ó, e outra coincidência. Sim, mais uma. Vocês sabiam que nos últimos anos aí, em todo ano que termina com 5, o Corinthians consegue um título nacional. Pois é, olha só. Em 95, ganhou a Copa do Brasil. 10 anos depois, 2005, o Tetra Brasileiro. 10 anos depois, 2015, o Hexa Brasileiro. Aí 10 anos depois, 2025, o Tetra da Copa do Brasil. Então vocês reparem que a cada 10 anos, em anos terminados em 5, o Corinthians ganha um título nacional. Coincidência, né? E ó, 2035 ou é Brasileirão ou é Copa do Brasil, hein? Se continuar assim, 2035 é mais um título nacional. E cara, 8 anos depois, assim, sem um título nacional, o último tinha sido o Brasileirão de 2017, a gente conquista esse título. E cara, nós, da torcida, merecíamos demais esse título, cara.
Nossa, merecíamos muito. Eu até demorei pra começar a gravar esse vídeo porque, cara, eu tinha que comemorar. Eu tinha que comemorar, eu tinha que ver a taça sendo entregue, a taça sendo erguida. Eu tinha que comemorar, cara. Então eu até demorei pra gravar, pra postar, porque, cara, eu merecia comemorar esse título, você merecia, todos nós merecemos esse título, cara. E conquistamos. E vamos pra Libertadores do ano que vem, sem pré-Libertadores, vamos direto pra fase de grupos. E na Supercopa do Brasil é Flamengo e Corinthians, olha só, hein? Supercopa do Brasil, Flamengo e Corinthians, né? E é isso, né? E outra coisa, né? Antes de começar a final aí, eu até falei que mesmo ganhando a Copa do Brasil, eu queria o Dorival fora, né? Eu falei isso antes. E eu repito, gente, o Dorival ganhou a Copa do Brasil, legal, mas, cara, se o Corinthians demitisse, eu ia concordar 100%. O trabalho pra mim foi campeão, mas o trabalho pra mim deixou a desejar muitas vezes. A campanha no Brasileiro foi uma coisa patética, eu não esqueço. Então, mas enfim, também não é hora de falar de... Pô, acabou de ganhar um título, vai falar de demissão de técnico? Não vai, né? Então deixa eu calar minha boca. Mas enfim, né, gente? O Dorival continua, claro, né? É campeão, continua. Beleza, né? Beleza, ele ganhou a Copa do Brasil, vai continuar. E é isso aí. E é isso, gente. Vamos comemorar muito um fim de ano maravilhoso. Ai, fim de ano lindo. E é isso, meus amigos. É isso. Ganhamos a Copa do Brasil e vamos comemorar. Vamos comemorar porque a gente merece. E é isso aí. Coloque aí nos comentários aí a sua felicidade. Muitas vezes eu falo, coloque aí o seu desabafo. Dessa vez, coloque aí o tamanho da sua alegria, da sua felicidade. A gente tem que comemorar e muito, cara. A gente tem que comemorar e muito. E é isso aí, gente. É tetra campeão da Copa do Brasil. E é isso aí. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians é campeão! Obrigado, senhor! Obrigado, é campeão!